Mais uma vez com você aqui no Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Nosso propósito é ser bênção na vida de todos vocês que me dão privilégio da sintonia. Falando ao Coração, no ar há mais de 20 anos, tem um propósito muito definido: levar fé, levar esperança, levar salvação, levar libertação, levar Cristo a cada coração. E você é o nosso propósito, você é o nosso alvo, você é o nosso objetivo. Queremos ver você forte, queremos ver você alegre, queremos ver você feliz, queremos ver você cada dia tendo vitórias importantes, retumbantes na presença de Deus. Vamos fazer deste programa o nosso encontro diário com Deus? O nosso momento de devoção, o nosso culto a Deus. Saiba você que servir a Deus, andar com Deus, ter Deus como Senhor, ser uma pessoa salva pela fé em Cristo Jesus, contar diariamente com a unção do Espírito Santo na nossa vida, são coisas que dinheiro não paga, influência humana não paga, nada consegue substituir, porque Deus é o único e as bênçãos dele são preciosas no nosso viver. No programa de hoje eu quero compartilhar com você um testemunho, eu quero fazer 2 orações, eu quero ministrar uma palavra bíblica, eu quero ver você sendo tocado por Deus, impactado por Deus. Então, não saia daí, fica ligadão aí. Se você tiver condições de passar uma mensagem rápida aí para alguém, para sintonizar o Falando ao Coração de hoje, faça isso e você vai ver gente sendo abençoada e a glória de Deus manifestando e a recompensa de Deus chegando para você. Nas 2 orações que eu faço, tem uns propósitos definidos. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida daqueles que, com as suas contribuições, faz com que o programa não saia do ar e nunca venha parar, mas que continue sendo bênção na vida de cada um. São os nossos evangelistas associados, pessoas que se associaram a nós para nos ajudar a fazer esta obra evangelística e missionária. Eu louvo a Deus por tudo e vou sempre orar pedindo a Deus para recompensar cada um. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Através desta oração, eu vou apresentar todos vocês. A oração é feita no finalzinho do programa. Eu vou apresentar todos vocês diante de Deus, inclusive os nomes que chegam para mim. Se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém sendo apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje, você entra em contato conosco. Você vê aí 2 números de telefone, um é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, dê preferência de falar conosco pelo WhatsApp, e de preferência inclusive por mensagem escrita, porque isso facilita muito o nosso controle. Então eu conto com todos vocês me ajudando a fazer esse programa, vivendo comigo esse programa e divulgando o programa entre seus amigos, parentes, familiares, para que vidas e mais vidas sejam abençoadas por Deus. E aqueles que nos acompanham pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha lá, porque isso valoriza o trabalho que estamos fazendo nas redes sociais. Eu vou pedir a você para pedir ao seu sobrinho, seu neto, seu filho, seu vizinho, quem você puder, para inscrever no nosso canal do YouTube. A gente aumentar o número de pessoas inscritas e ter vocês conosco será sempre um importante e insubstituível privilégio, porque o nosso propósito aqui é ser bênção, é ser vitória para você, ser fonte de vitória para a tua vida, e Deus tem nos dado o privilégio pelos testemunhos que ouvimos daquilo que Ele tem feito. Eu quero neste instante ler alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu convite, ou renovaram seus compromissos, porque às vezes o carnê vai vencendo, elas ligam e pedem, olha, manda um carnê novo, aí nós registramos aqui. Ou então tornaram-se em evangelistas associados. São as seguintes pessoas: Maria de Lourdes de Jesus Soares, aqui de Goiânia; Organir Lemos do Nascimento, também de Goiânia; Carla Cristina de Oliveira, de Goiânia;
Valevides de Almeida Silva, de Aparecida de Goiânia, Eliane Nazaré Eurípides Guimarães de Goiânia também, e Geva Alvina de Carvalho de Valparaíso, aqui em Goiás. A todos vocês, minha gratidão, minha oração e o pedido de Deus para recompensar vocês. E uma das orações que eu faço é justamente pedir a Deus para fazer com que vocês sejam prósperos, abençoados, altamente recompensados por contribuir com esta obra que vocês sabem é ser bênção na vida de pessoas. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por cada uma dessas pessoas que vem somando comigo neste propósito, para que este programa não venha parar, mas que ele continue sendo uma bênção na vida de tantas pessoas pelo mundo afora. Abençoa, recompensa, prospera, dá vitória, realiza sonhos, projetos, viabiliza, Senhor, todas as coisas para que cada pessoa se sinta recompensada, se sinta abençoada, se sinta protegida pelo Senhor, porque está investindo no teu reino, investindo na tua obra. Pai, abençoa e recompensa cada uma dessas pessoas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. E graças a Deus. Hoje, quarta-feira, eu quero convidar você para estar conosco no nosso culto, que começa às 7h30 da noite. Nosso templo sede está aqui no setor Bueno, em Goiânia, na T3 com a T8. E ter você conosco será sempre um privilégio, uma honra e uma bênção. E, além disso, você que mora muito longe, que não pode estar conosco, tem a oportunidade de nos assistir, ou assistir o culto, ou participar do culto, cultuar conosco de onde você estiver, pela internet. É só entrar no YouTube, procurar Falando ao Coração. 7h30 da noite entramos no ar e as bênçãos são muitas na vida de todos vocês. Conto com vocês nesta obra evangelística e missionária para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, honrado, louvado e exaltado através de cada culto que fazemos. Venha estar conosco hoje, vai ser bênção na vida de vocês. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Você sabe que algumas pessoas que recebem os seus milagres, as suas bênçãos, querem compartilhar, porque quando compartilha demonstra gratidão por aquilo que recebeu e também contribui para que outras pessoas sejam despertadas a crer como elas creram, a confiar como elas confiaram, a buscar como elas buscaram. Eu tenho aqui o testemunho de Rosiane Amaral de Alencar. Diz assim a Rosiane: querido pastor gentil, com muita alegria participo do Falando ao Coração. Eu que há muitos anos tenho experimentado as grandezas de Deus através desse programa. Sou uma evangelista associada e também telespectadora fiel. Graças a Deus, Rosiane, pela sua fidelidade e pela sua contribuição também. E ela continua dizendo: todos os dias oro no altar da intercessão e faço sempre as campanhas dos salmos. Nesta oportunidade, quero testemunhar um grande milagre alcançado. O meu sobrinho Jean Carlos prestou um importante concurso e achava que seria impossível a sua aprovação, considerando o número de vagas, que eram apenas 3 vagas para todo o Brasil. Realmente um desafio, né? Então o que fiz? Fui para o altar da intercessão e também para as campanhas dos salmos e coloquei diante de Deus esse concurso. Pedi a Deus a aprovação. E ela continua dizendo: pastor gentil, o resultado chegou. Meu sobrinho foi aprovado e o nome do Senhor Jesus glorificado por essa grande e significante vitória. Estamos felizes com as bênçãos alcançadas, sabendo que Deus ouve as orações dos seus servos. Só me resta adorar a Deus como prova do meu amor e agradecimento a Ele. Envio para o programa uma oferta especial. Obrigada, pastor gentil, por nos proporcionar momentos diários como esse, nos levando para mais perto de Deus
podendo assim experimentar a sua grandeza e o seu poder. Deixo a todos o meu abraço de gratidão e ao meu Deus dedico toda a honra e toda a glória. Amém. Lindo testemunho da irmã Rosiane Amaral. E parabéns ao Jean Carlos pela significativa vitória alcançada neste concurso. Deus abençoou e quando Deus abençoa, ninguém pode impedir. Parabéns a todos. E assim, se você tem alcançado através do Falando ao Coração, nas campanhas dos Salmos, nas orações do altar da intercessão, nas mensagens bíblicas que aqui ministramos, não deixe de compartilhar o seu testemunho. Vá lá no seu WhatsApp, escreva, ou o testemunho por ser longo, quiser fazer um áudio também, compartilhando o testemunho, pode fazer. Dá mais trabalho aqui, mas a gente toca em frente e não tem nenhuma dificuldade de depois ler esse testemunho aqui. Esse testemunho alegra o nosso coração, esse testemunho demonstra sua gratidão a Deus e esse testemunho ajuda outras pessoas a fazer o mesmo que você fez. Deus abençoe a Rosiane, Deus abençoe o Giancarlo na atividade que ele abraçou, Deus abençoe a sua família e obrigado por ser alguém que nos acompanha através do Falando ao Coração já há tanto tempo. Eu quero neste instante meditar com você na Bíblia Sagrada. Quero ler em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Leiamos, diz assim: Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Esse texto bíblico que eu acabo de ler com vocês nos remete a uma das mais lindas histórias que encontramos na Bíblia Sagrada, onde vemos a providência divina, onde vemos o propósito divino, onde vemos a ação divina, onde vemos o amor de Deus a favor da sua igreja, do seu povo, daqueles que servem a Ele com alegria. Você sabe que o povo de Israel teve que ir ao Egito no tempo ainda de Jacó, por causa da fome que assolou o mundo. Mas lá no Egito tinha um homem chamado José, filho de Jacó, que foi perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, passou os piores momentos da vida dele, vivendo como escravo, vivendo como detento, porque ele foi acusado de alguma coisa que não fez e jogaram ele na cadeia. Aí o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. Alguém diz para o faraó que lá na cadeia tinha um homem que sabia interpretar sonhos, eles mandaram chamar o José. O José interpreta os sonhos de acordo com o sonho acontecido e o faraó fica tão entusiasmado com a sabedoria de José que o convida para ser uma espécie de primeiro-ministro do Egito, uma espécie de governador do Egito, uma espécie de faraó em segundo plano, porque o faraó sentado no seu trono deu toda a liberdade para que José fizesse o trabalho que fosse necessário. De acordo com o sonho, viria ao mundo 7 anos de miséria, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E aí o faraó do Egito, preocupado com essa situação de miséria que viria sobre a humanidade, precisava de alguém para administrar um plano emergencial para que essa fome não assolasse o Egito. E encontrou em José a pessoa certa para entrar nessa missão e cumprir este propósito. José fez um trabalho exuberante, um trabalho extraordinário. Ele incentivou, fomentou a agricultura, ele incentivou as pessoas da zona rural plantarem para que eles pudessem colher, construiu armazéns para guardar toda a colheita, foram super safras durante 7 anos, só armazenando, aí chegou o dia da fome assolar. O Egito tornou-se no celeiro do mundo, porque tinha todo o alimento. E nesse negócio de ser o celeiro do mundo,
Jacó com seus filhos vieram para o Egito, e sem saber que era o filho dele que estava lá. Mas Jacó, com o tempo, foi inteirando da situação e reaver aquele filho querido que ele pensava que tinha morrido, porque os irmãos perseguindo disseram para o pai que uma fera veio, o atacou e ele morreu. E desta forma, agora eles começam uma vida nova, deixam a terra deles e vêm para o Egito. De início, só Jacó com a família. Depois, com o tempo, essa família foi crescendo e séculos depois, essa pequena família que veio tornou-se uma grande multidão, mais de 1 milhão de pessoas. E esse povo, como cresceu muito, era um povo muito trabalhador, um povo muito dedicado, um povo muito esforçado. Outros faraós que sucederam o faraó do tempo de José, resolveram impor cargas pesadas para esse povo, fazendo deles escravos. E a escravidão tomou conta daquele povo. E mesmo assim, na escravidão, eles continuavam crescendo. O faraó preocupou com aquilo, esse povo crescendo do jeito que está. Agora mesmo, eles dão aqui um golpe de Estado e tomam o Egito para eles e nós é que vamos ser escravos deles. E ele tomou uma providência, ele assinou um decreto dizendo que todo menino do sexo masculino que morresse, ou que nascesse, deveria ser morto pelas parteiras. E Moisés nasceu na égide desse decreto, nesse tempo em que estava toda criança do sexo masculino condenada à morte. Mas a mãe do menino pôde protegê-lo, primeiro escondendo-o, segundo amamentando-o de forma que ele não fosse descoberto. E o tempo foi passando, ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, e chegou no momento que ela não tinha como esconder o menino mais. E ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Inspirada por Deus, tenho certeza disso, ela preparou um cesto, betumou bem o cesto, forrou bem o cesto, colocou Moisés e soltou Moisés nas águas do Nilo, porque o decreto era esse, todo menino do sexo masculino tinha que ser jogado no rio Nilo. Você sabe que o Nilo tem muitas feras, tem crocodilos que com a bocada só come uma criança. E aí colocou no cesto, soltou no rio e mandou que a irmã dele, a Miriam, fosse acompanhando à medida que as águas iam levando o cesto. E ela foi acompanhando, até que chegou lá embaixo. Quem é que estava ali no Nilo, no lazer do Nilo, banhando-se nas águas do Nilo? A filha de Faraó, a princesa. Então, ela com as suas amigas, viram aquele cesto, e disse, olha, pega aquilo lá, o que é aquilo? Quando pegou, era uma criança, era Moisés, menino formoso, menino forte. E ela logo notou, esse menino é filho das hebreias. E ela pegou aquele menino, e Miriam, que estava acompanhando, chegou junto. E entrou na conversa, e perguntou para a princesa, a senhora não gostaria de ter uma ama, uma mulher que dá muito leite para amamentar essa criança até que ele seja desmamado, para a senhora cuidar dele? Ela disse, gostaria. Falei, então vou chamar uma pessoa, conheço uma pessoa que é ideal. Foi, correu, mãe, chegou a sua vez, chega lá. E a princesa contratou a própria mãe de Moisés, dando a ela salário para que ela levasse o filho de volta e desse de mamar. Quando o filho tivesse desmamado, aí sim, ela entregaria o menino para a princesa e ele o criaria como se fosse filho dela. Por isso que ele foi levado para o palácio e lá ele cresceu. E segundo historiadores, ele poderia ser um virtual substituto de Faraó. Portanto, ele poderia ser um faraó do Egito. Ele poderia ser a autoridade máxima no Egito quando crescesse. Mas quando ele cresceu, ele trouxe no coração aquilo que ele aprendeu na casa dos pais. Amor a Deus, fé em Deus, amor à família, ou seja, ter cuidado com a família, e amor à sua pátria, que não era o Egito. Ele nasceu no Egito, mas ele era filho dos hebreus. E os hebreus tinham a terra deles lá em Canaã, que foi a terra que Deus, chamando Abraão, demarcou. Abraão tomou posse
e agora eles perderam, outros estavam tomando conta da terra. Mas o sonho deles, durante todos estes séculos que estavam no Egito, é dizer, ano que vem na nossa terra, ano que vem de volta. Esse era o sonho. E Moisés, dentro do palácio, ele foi sendo instruído em toda a ciência do Egito, foi crescendo, 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 e ele alimentava no coração estas três coisas: a fé em Deus, o amor à família e o sonho de viver na pátria amada, que era a terra prometida, a terra que Deus deu para ele. E Moisés, durante toda a sua vida, ele teve a oportunidade de aprender sobre Deus. Por isso ele é um homem de fé. E ele, durante esse tempo todo, criado com a sua mãe, com seu pai, onde ele foi amamentado, onde ele foi amado, onde ele foi acompanhado, onde ele foi ensinado, ele ficou com aquilo no coração. Mesmo vivendo a pompa do Egito, mesmo vivendo a riqueza do Egito, mesmo vivendo no palácio de Faraó, que era algo assim fora do normal, em termos de luxo, essas coisas, ele não deixou que essas coisas substituíssem aquilo que era mais importante na vida dele. Veja que Moisés nos dá uma lição importante. Muitas pessoas, às vezes, antes de conhecer a Cristo, tinham uma vida difícil, problemas, pobreza, falta disso, falta daquilo, e conheceu a Cristo. Colocou a vida em ordem, em equilíbrio e prosperou, cresceu na vida. Aí tira do coração tudo aquilo que ele recebeu de Deus na vida. Ele se envolve só no trabalho, se envolve só na riqueza, envolve só na fama, envolve só nessas coisas. E aí tira Deus do coração. Moisés, veja, Moisés tinha tudo para tirar Deus do coração. Olha, eu posso ser um faraó, eu posso ser o governante máximo deste país, eu posso ser a pessoa mais ilustre no mundo, porque ele tinha inteligência para isso, tinha preparo para isso, ele estudou em toda a ciência, porque sendo filho da filha de Faraó, portanto ele era um príncipe, e ele tinha todo um arsenal de conhecimento adquirido de professores especiais, de escolas importantes que tinham na época. Ele poderia ser um homem de sucesso, mas ele tinha alguma coisa grande, forte, que ele disse, eu não posso tirar isso do coração. Eu tenho uma família e eu amo esta família. Eu tenho um Deus e eu amo este Deus. Eu tenho uma pátria, mesmo sem conhecê-la, eu amo por aquilo que eu ouvi da minha mãe, ouvi do meu pai, ouvi do meu povo. Eu não posso virar as costas para isso por causa de uma glória terrena, por causa de uma riqueza terrena, por causa de um sucesso humano. Eu não posso. Por isso, ele tomou uma importante decisão. A Bíblia diz, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele renunciou todo o direito que ele tinha adquirido legalmente no Egito, mas ele recusou tudo, escolhendo antes, escolhendo. Veja, a vida é feita por escolhas. Que escolha você tem feito? A escolha de um dia morar no céu? Aí tem um caminho que você tem que seguir. Enquanto você está nesse corpo humano que você tem a oportunidade de escolher. Quando terminar a minha existência aqui, para onde eu vou? Só tem céu e inferno. Você que escolhe. Ah, não, mas Deus não vai me deixar ir para o inferno. Não é Deus quem deixa. Deus te dá a liberdade. Você quem escolhe. E tudo que fizer na vida é fruto da sua escolha. Certo ou errada? Certa, escolha certa, coisas certas. Escolha errada, coisas erradas. E quem escolhe afastar-se de Deus, virar as costas para Deus, não deu tempo para Deus, Deus não tem compromisso com ele. Então o inferno está esperando. E aí Moisés recusou tudo isso por causa de uma fé viva que ele tinha em Deus. Então veja, ele pôde desta forma viver agora um tempo difícil. Ele começou, logo de início, ele disse, vou defender o meu povo. E nessa defesa do povo acabou cometendo um assassinato, porque ele viu um egípcio maltratando um judeu, que era um hebreu, da linhagem dele, e ele foi de pronto defender o hebreu. E teve que enfrentar uma luta corporal ali, e naquela hora, na defesa da vida, ele acabou assassinando aquele egípcio. E com isso ele pensou, olhou para todo lado, ninguém viu,
está tranquilo. De repente, no outro dia, ele vê 2 hebreus se desentendendo, e ele vai lá para apartá-los. Quando ele chega lá para apartá-los, para eles não brigarem, porque dizendo para eles, se vocês são irmãos, aí um deles falou, o que, Moisés? O que você quer? Você quer impor lição de moral sobre nós? Você quer fazer o mesmo que você fez ontem com o egípcio, com um de nós aqui? Aí ele alertou, e o que eu fiz ontem alguém viu e por certo já espalhou. E aí ele teve que sumir, teve que fugir, porque o próprio faraó ficou muito nervoso. Como é que pode o futuro faraó fazer uma barbaridade dessa matando uma pessoa? E aí Moisés fugiu para o deserto. E foi lá no deserto que Deus chamou Moisés, para que ele pudesse libertar o povo da escravidão, conduzir o povo pelo deserto por 40 anos e levar o povo à terra que Deus tinha dado àquele povo através de Abraão. E Moisés, assim, se firma como um ícone da história. E, por último, ensinado. E essas coisas que você ensina uma criança de coração, com interesse, elas nunca esquecem. Ele foi ensinado sobre Deus, para que ele tivesse fé. Ele foi ensinado sobre família, para que ele entendesse o que é o amor. Ele foi ensinado pátria, para que ele entendesse o que é ter raízes nesta vida. E desta forma, Moisés tornou-se o salvador do povo hebreu. O salvador do povo hebreu. Veja, exemplos nós temos na Bíblia para aplicar às nossas vidas. É só fazer isso e viver a vida cristã com alegria, com fé, com amor e servir a Deus de todo o coração. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão e, no nome de Jesus, ministrar a bênção de Deus na vida de todos. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, estendas as tuas mãos agora, no nome de Jesus que eu te peço, sobre todas estas pessoas que oram comigo, sobre todas as pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor. Alcança, Senhor, cada pessoa onde ela está e manifesta na vida dela o teu poder, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Abençoa todas as famílias que estão nesta hora entendendo o propósito do Senhor na vida de cada um. Abençoa todos os pais e mães para que possam criar os seus filhos assim como Moisés foi criado. E que a tua graça, Senhor, alcança cada uma dessas vidas de maneira poderosa e de maneira especial. Sê com todos estes teus filhos e filhas, curando os que estão enfermos, libertando os oprimidos e fortalecendo os fracos, para que vivam uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de vitória. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.